nome é Bárbara Fernandes, eu sou uma fonoaudióloga e moro nos Estados Unidos. Tenho trabalhado como fonoaudióloga nos Estados Unidos por os últimos 5 ou 6 anos. Vim pra cá fazem quase 8 anos já para fazer terminar minha graduação, fazer uma pesquisa na área de tecnologia para pessoas com deficiência, e acabei ficando e fazendo meu mestrado. Recebi um convite de Ludmila Alcântara. Ela é uma fono que veio também para os Estados Unidos e me ligou pedindo informações sobre fono nos Estados Unidos. Então acabamos trocando informações, e ela tem um blog e quer que eu responda as perguntas do blog dela. Então eu decidi fazer um vídeo para responder as perguntas do blog, ao invés de escrever. Assim eu acho que dá para explicar melhor coisas que às vezes não são tão bem quando são escritas. Então eu vou tentar responder as perguntas dela. Eu vou aqui estar olhando e responder as perguntas o máximo que eu posso. Ela primeiro fala sobre por que decidi fono. Já faz tanto tempo que eu acabei entrando na universidade, mas hoje em dia eu tô fazendo algo ainda falando do dia que é tão diferente de quando eu fiz, de quando eu comecei a fazer fono. E a outra pergunta que ela faz quando eu estudei. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz os primeiros 4 anos. Depois disso, eu decidi, teve uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio para aprender sobre tecnologia e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade através da tecnologia. Então, vim para os Estados Unidos por esse programa de intercâmbio de estudantes para ficar por 6 meses. E retornei ao Brasil, acabei decidindo voltar aos Estados Unidos para terminar minha graduação. Mas tudo foi iniciado na Universidade Federal da Bahia. Não importa quanto tempo atrás, talvez 10 anos atrás. Então, assim, isso foi a segunda pergunta dela, foi como surgiu a ideia de estudar nos Estados Unidos. Então, isso foi através de uma bolsa de estudos que houve na parceria da Universidade Federal da Bahia com a Temple University, que está na Pensilvânia. E onde eu fui na Pensilvânia, que na verdade eu terminei minha graduação. Meu diploma de graduação é da Universidade Temple University na Pensilvânia. Ela pergunta, aqui outra pergunta, é sobre qual o termo utilizado da fonoaudiologia nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, fonoaudiologia é chamado speech therapy, ou seja, um terapeuta da fala, mas também é utilizado o termo Speech Language Pathologist, que é um patologista de fala e linguagem. Eu sei que no Brasil, quando a gente tem a graduação de fono, a gente sai como um especialista na área de linguagem, voz e até audiologia. Aqui a área de fono e audiologia são separadas. Quando você se forma, você é uma generalista em todas as áreas. Eu sei que também no Brasil as pessoas fazem especializações na área de voz, de linguagem ou fono hospitalar. Aqui, na verdade, não existe isso. Quando você se forma como fonoaudiólogo, a graduação, na verdade, não serve para nada. Você tem uma graduação em fono, mas você não pode exercer a profissão até que você faça o mestrado. Então, todas as pessoas que fazem graduação, elas vão diretamente ao mestrado, que é um mestrado de 2 anos, 2 anos e meio, que também não é especializado. Como no Brasil a gente faz especialização, aqui o mestrado também é generalista. Alguns poucos têm ênfase em uma coisa ou outra, mas no final, quando você termina o mestrado, você é um fono generalista. Você pode escolher que você prefere trabalhar em um hospital ou você vai trabalhar em uma escola. Se você decide que vai trabalhar em um hospital, claro que você está no hospital. A maior parte dos clientes você em disfagia e adultos com problemas neurológicos. Essa vai ser a maior parte que você vai estar trabalhando. Se você decide que vai trabalhar na escola, você vai acabar vendo de tudo. Articulação, linguagem, voz, todas as patologias que a criança exibe desde quando começa a pré-escola, que aqui a pré-escola, crianças vão com 4 anos de idade, até quando se formam do colégio, que é 17 anos de idade.
Então, você trabalha com crianças de todas as idades. Eu trabalhei por 3 anos em uma pré-escola, que as crianças eram de 3,5 a 5 anos de idade. Via muitos pacientes, a maioria com dificuldade de articulação e de linguagem. Aqui, a inclusão é parte da lei. Existe crianças com deficiência que estão numa escola, que vão para a escola regular. E que mais? Vão para a escola regular. Então você vai estar atendendo todas essas crianças com a variedade de necessidades especiais. Quando eu fiz meu mestrado, porque eu faço espanhol, há uma necessidade muito grande de fonoaudiólogos que trabalham com essa área que atendem em espanhol, que as crianças têm que ser atendidas no seu idioma natal. A quantidade de crianças que eu via que eu tinha que tratar varia de 30 a 60 crianças. A maioria das crianças que eu atendia falavam espanhol por causa da população que eu servia, da área que eu servia, necessitavam muito espanhol. Claro que se você fala espanhol e você trabalha aqui nos Estados Unidos, eles sempre te pagam mais do que as pessoas que só falam inglês. Agora a outra pergunta dela era como é o mercado de fono aqui nos Estados Unidos. O mercado de fono nos Estados Unidos é maravilhoso. Eu, na verdade, tive que trocar de número de telefone quando eu decidi seguir minha carreira em desenvolvendo produtos, que é o que eu faço hoje, desenvolvendo produtos para a área de fono. Eu tive que trocar meu telefone porque eu tenho várias ligações de gente querendo, oferecendo emprego para fono. O que eu sei que também é muito diferente da realidade do Brasil, porque eu ainda tenho amigos em fono lá que têm dificuldade até de achar emprego e não pagam bem. Aqui nos Estados Unidos você não só recebe um salário que é maior do que... não só maior do que esperado no Brasil, mas maior do que a maioria das outras profissões. Se você trabalha na escola, você tem o mesmo período de férias que tem os professores, que você acaba tendo 3 meses de férias no ano. Você também é pago praticamente durante as férias. Você recebe o salário por 12 meses, mas você trabalha 9 meses, o que eu adorava porque me dava tempo de viajar. Se você trabalha no hospital, eles geralmente pagam mais. O salário, a média de salário anual de um fono nos Estados Unidos varia por estado, varia por localização onde você está trabalhando e pela experiência. Também quantos idiomas você fala, que como existe gente de todos os países, eles sempre estão procurando pessoas que falem idiomas, não só o espanhol, o árabe, o hindu. Esses são os dialetos que eles mais procuram. Infelizmente, o português não é um idioma que é procurado, porque não existe muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Apesar de haver muitos, não parece que é suficiente para justificar a necessidade de um brasileiro do idioma português na área de fono. Então, aqui a pergunta que todo mundo sempre quer: quanto é o salário de fono? Eu nunca consigo pensar por mês, mas eu estava lendo um artigo que saiu na revista fazem uns 2 meses sobre a média de salários de fono. Varia de 50 mil dólares por ano até 90 ou 100, 110 mil ao ano. Se você trabalha na escola, já que você trabalha menos dias por ano, você recebe, mais entre os 50 e 55 mil por ano. E se você trabalha em um hospital ou em... não sei como traduzir isso, talvez asilos, onde pessoas idosas estão trabalhando, como tem um risco maior e as pessoas estão sempre falecendo nesses específicos lugares de trabalho, o salário é sempre maior, que vai dos 110 mil dólares por ano. Se a gente dividir isso, acho que talvez dê entre 4 mil dólares ou 5 mil dólares por mês até os 8 mil, 9 mil dólares por mês. Isso é só uma estimativa. Uma outra pergunta que Ludmila me fez era sobre como é que o fonoaudiólogo brasileiro viria para atuar a fonoaudiologia nos Estados Unidos. Infelizmente, e hoje eu entendo por quê, a Associação Americana de Fonoaudiologia não aceita os diplomas que foram dados no Brasil.
o tratamento de dificuldade de fala de linguagem são muito associados à linguagem, ao idioma natal da pessoa. Então eu acho que existe uma necessidade sim de do brasileiro ou de pessoa que vem de qualquer país que não fala inglês, de fazer um estudo, fazer tá me dando branco agora, fazer uma especialização. A especialização também não é a palavra que eu estou buscando, mas de fazer um treinamento no idioma inglês. Então, voltando à pergunta, se você é um brasileiro ou brasileira que quer fazer fono e atuar fora do Brasil, na verdade você terá que passar por fazer um mestrado novamente. Mesmo que você tenha um mestrado ou tenha um PhD, um doutorado no Brasil, você vai ter que voltar aos Estados Unidos e fazer o mestrado. O mestrado dura de 2 anos, 2 anos e meio. E, como eu disse antes, é um mestrado generalista, você não vai estar fazendo um mestrado em nenhuma área especializada. Para fazer o mestrado, você tem que fazer uma prova que se chama GRE, ou GRE, que é uma prova, na verdade, de matemática, de inglês e de redação. E você tem que alcançar uma pontuação que vai entre 450 até 600. Essa é a pontuação que, variando de universidade a universidade, eles requerem você passar por essa prova, conseguir a quantidade de pontos para poder ser aceito no mestrado. Claro que outras coisas que eles consideram no mestrado, você não precisa necessariamente ter uma tese, porque é um mestrado clínico. Você vai precisar de carta de recomendação e também de ter um currículo. Eles contam muito se você já fez programa voluntário, se você já tem alguma experiência na área. Cada universidade aceita entre 20 até 50 estudantes por ano. Existe um período de que você aplica para o mestrado, de que você submete a sua informação da universidade. Algumas universidades oferecem bolsa, mas muito poucas. Eu tive a oportunidade de ter sido oferecida uma bolsa para estudar, para fazer meu mestrado durante 2 anos e meio na Texas Christian University, aqui no Texas, que é onde eu trabalho hoje. Então, o primeiro passo, claro que você tem que fazer uma prova de inglês, ter uma pontuação, eu acho, de 700, mas isso varia de universidade a universidade. Então, é melhor que você procure uma universidade que tenha um programa que seja um Master in Speech Language Therapy e procurar para ver quais são os requerimentos da universidade antes de aplicar, fazer o mestrado. Depois que você faz o mestrado, o primeiro ano você precisa encontrar uma pessoa que vai te supervisionar. Ou seja, seria como uma residência que você faz por um ano. Você recebe o salário, mas você não pode atuar sozinha. Você precisa ter uma supervisão de alguém que tem mais de 5 anos de experiência na profissão. Depois desse ano, você recebe a sua licença de atuar como fonoaudióloga nos Estados Unidos. Ou seja, é um processo longo que vai de até melhorar o inglês, fazer a prova, estudar matemática. Eu me lembro que estudei matemática depois de ter anos e anos sem ter tocado matemática. Eu voltei para estudar matemática. Graças a Deus eu consegui passar na prova de primeira, mas várias pessoas acabam fazendo a prova 2 ou 3 vezes ao ano. Essa prova eu acho que também é oferecida no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eles oferecem essa prova em datas específicas. Então você tem que procurar o centro que oferece essa prova de GRE, que é uma prova, na verdade, de qualquer mestrado, mesmo que não seja na área de fono. O mestrado é um mestrado de fono. Você não pode ter um mestrado em outras áreas, mesmo que seja um mestrado nos Estados Unidos. Isso não vai lhe dar o direito de atuar como fonoaudióloga. Você tem que ser um mestrado na área de Speech Therapy, você tem que ter um Master's in Speech Therapy para atuar como uma fono. Agora eu vou ver mais aqui as outras perguntas de Ludmilla. Ela quer saber que eu fale um pouco mais sobre mim e o que eu faço hoje. O que eu faço hoje é criar produtos. Eu que tenho 40 produtos hoje no mercado que usa o iPad, que eu na verdade estava usando para olhar o e-mail dela, para ajudar crianças com dificuldade de fala e linguagem. Dos meus 40 produtos, ainda não há nada em português, tenho 12 produtos em espanhol. A gente está no processo de tentar criar alguns produtos em português. Assim que o iPad já esteja mais sendo utilizado no Brasil. Os produtos vão de joguinhos para aprender preposições ou para
para crianças que não falam nada, como uma forma alternativa de comunicação. Então hoje eu tenho criado os produtos, viajado também como palestrante para falar sobre como a tecnologia pode ser utilizada para desenvolver linguagem em crianças com distúrbios de linguagem, seja o autismo, o síndrome de Down ou só um atraso de linguagem. Eu acho que a tecnologia tem ajudado, tem bastante em reter a atenção dessas crianças para que elas possam aprender e aprender muito mais rápido a desenvolver linguagem. Tem sido uma experiência incrível poder desenvolver produtos em inglês e ver que hoje tem sido utilizado por milhares de pessoas em todo o mundo. A minha empresa que vocês podem ver se chama Smarty Ears. O site é smartyearsapps.com, onde você pode ver todos os aplicativos que eu desenvolvi nos últimos 2 anos e meio em estar trabalhando na minha empresa. Ela pediu para eu resumir em poucas palavras a fonoaudiologia da minha vida. Uau! Fonoaudiologia é a profissão da fala, é praticamente impossível resumir em algumas poucas palavras. Aqui tá vendo, eu tô tentando resumir algumas palavras e não consigo. Fonoaudiologia hoje pra mim é poder criar produtos que não só estão sendo utilizados pelos profissionais fonoaudiólogos, mas também pelos pais em casa que estão com a criança todos os dias. É pra mim fantástico ver a mudança e como as crianças fazem o progresso muito mais rápido, tendo os pais e usando os produtos dentro de casa, no dia a dia, para melhorar o desenvolvimento de linguagem e articulação ou fonologia. Eu, às vezes me atrapalho nas nomenclaturas em português. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas dela. Respondi todas as perguntas. Então, Ludmila, muito obrigada. Eu espero que esse vídeo ajude você e talvez outros fonos que estejam nos Estados Unidos ou que estão no Brasil tentando fazer a mudança de ser um profissional de speech therapist aqui nos Estados Unidos. Se vocês quiserem, pode me mandar uma mensagem no meu site, que é geeksop.com. Eu vou estar postando o link no vídeo para vocês verem. Obrigada!